SBT Rio Manhã, oferecimento. Supermercados Unidos, férias no verão com muita promoção. Obras por todo canto, mudanças no trânsito interferem na vida do carioca. Mas será que é possível reduzir os engarrafamentos e melhorar o sistema de transporte público? Uma difícil missão para as autoridades. Os passageiros e motoristas reclamam. Hoje você vai saber o que está sendo planejado para as ruas da cidade. Aliás, temos também um problema lá nos trens aqui em São Cristóvão. E tem mais, aqui no estúdio daqui a pouquinho eu vou conversar com um dos principais responsáveis por essas mudanças todas. O secretário municipal de transportes, Carlos Osório. Você também tem alguma dúvida, alguma crítica? Quer participar? Pode enviar a sua sugestão ou comentário a partir de agora para a gente através do Facebook. Coloca aí, Hugo. O endereço eletrônico é www.facebook.com/SBT Rio Manhã. E você vai ver também outras notícias aqui do Rio. 2 pessoas são baleadas num dos pontos de prostituição mais conhecidos da cidade, a Vila Mimosa. Um policial militar é suspeito do crime e está sendo procurado. Já já a reportagem completa sobre esse assunto. E ainda, manifestação de alunos da Gama Filho e da Universidade no centro do Rio. O Eduardo Oliveira tem as informações e traz ao vivo. Parte da Avenida Rio Branco sobre essa manifestação, porque estão exigindo a transferência o mais rápido possível, viu, Liane? Olá, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 22 de janeiro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Muito obrigada pela sua companhia. Sejam todos muito bem-vindos. E amanhã já começa com problemas nos trens da Supervia, pane total. Todas as estações estão com atrasos e algumas até fechadas. Por isso eu vou agora direto ao vivo com o repórter Daniel Penafirme, que tem as últimas informações. Bom dia, Daniel. Muito bom dia, Liane Borges. No ramal de São Cristóvão, as estações da Supervia só estão abertas até a estação São Francisco Xavier para os trens que vêm na direção do centro da cidade. Isso porque um trem descarrilou logo aqui na chegada da estação de São Cristóvão, inclusive derrubou um poste de energia elétrica. Esse trem ficou bem na chegada da estação, causando esse transtorno todo. Os passageiros estão, inclusive, caminhando pela linha férrea no trecho que vai de São Francisco Xavier até aqui a estação de São Cristóvão. Mais uma vez, uma manhã de transtorno nos trens da Supervia. O pessoal que passa aqui por onde nós estamos posicionados critica muito a falta de informação, a falta de auxílio do pessoal da Supervia, no sentido de ajudar as pessoas a descer a composição, caminhar na linha férrea, subir novamente a plataforma da estação de destino, no caso a estação São Cristóvão. Enfim, mais uma manhã daquelas que a gente conhece em se tratando de Supervia. Isso sem dizer todo mundo de coisa. A Supervia não está devolvendo o dinheiro da passagem das pessoas, está dando aquele vale, que na verdade só vale para o dia seguinte, não vale no dia. Com isso, além de todo esse transtorno, o passageiro que pega hoje os trens do ramal de São Cristóvão sai também no prejuízo, Liane. Ô Daniel, você sabe me dizer se tem algum ferido nesse descarrilamento ou foi mais essa confusão provocada porque as pessoas agora estão tendo que caminhar pela linha férrea? Liane, no momento não há informação de feridos. Sabe-se apenas que esse trem descarrilou e acabou pegando, digamos assim, atropelando um poste de energia elétrica, né? Daqui a gente consegue ver bem que há, inclusive, fumaça nesse ponto onde houve a colisão desse vagão que saiu dos trilhos com o poste de energia elétrica. Mas, nesse momento, não há qualquer informação de pessoas feridas. O que a gente pode dizer é que a estação de São Cristóvão teve as portas baixadas, fechou, né, e a polícia foi acionada para evitar aí qualquer revolta maior, que é de talvez não se justificar, mas é de se entender por parte dos passageiros. Tá certo, Daniel. Então, daqui a pouquinho você me atualiza as informações. Se você tiver outros detalhes sobre o que está acontecendo, nós estamos com imagens agora ao vivo lá da estação de São Cristóvão. A gente pode verificar que realmente está tudo parado nessa pane aí no sistema por conta desse descarrilamento. Houve, inclusive, como o Daniel mostrou ali, um poste, ou seja, agora para o passageiro que normalmente embarca ali na estação de São Cristóvão, não vai poder fazer isso, tem que procurar outro meio de transporte. E olha, eu também estou aqui no estúdio, daqui a pouquinho eu vou conversar ao vivo com o secretário municipal de transportes, Carlos Osório, já está sentadinho ali, só aguardando o início dessa entrevista. Muito obrigada, inclusive, porque o senhor veio correndo, né? Eu estava lá acompanhando tudo de perto, veio correndo aqui para o nosso estúdio e daqui a pouco eu vou conversar também a respeito. Nós temos também imagens aí da companhia de câmeras da 7 Rio para você se atualizar, você que sai aí, olha, Visconde
Niterói, na Mangueira, dá para ver no cantinho da tela, as pessoas, inclusive, andando no trilho do trem, né? Não há outro jeito. Agora, quem desceu ali teve que fazer isso. A Avenida dos Democráticos, estação vazia, paralisada por conta dessa pane no sistema de descarrilamento. Agora, aí, outro ponto, a gente está vendo aí também a estação vazia, exatamente no Meia, por causa disso, né, já que numa estação houve esse problema e as outras ali na sequência não puderam dar continuidade ao serviço. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes a respeito do que aconteceu nessa manhã, que está causando esse problema completo para quem usar o sistema de transporte público. Ô Daniel, você tem mais informações para me atualizar aí? A Melissa pediu para eu te chamar agora. Você tem outros detalhes desse episódio? Daniel, acho que saiu da linha, né? Olha, daqui a pouco eu volto com o Daniel, ele está apurando as informações, porque tudo aconteceu agora. Inclusive, como eu dizia, o secretário já está aqui comigo. Secretário, aproveitando sua presença aqui no estúdio, nós falaríamos sobre vários problemas, mas hoje, né, vamos falar, inclusive, mas hoje a situação mais complicada é dos trens, né? O que aconteceu exatamente ali? Descarrilamento por quê? Muito bom dia. Muito bom dia a todos os espectadores do SC. Olha, nós não temos as informações ainda, a Supervia é uma concessão do governo do estado. Fomos notificados hoje cedinho pelo Centro de Operações da Prefeitura desse problema na estação São Cristóvão. Eu mesmo fui pessoalmente lá na estação São Cristóvão as seguintes medidas. Determinamos que todos os ônibus do Rio de Janeiro, aos 4 consórcios, vão operar hoje com 100% da frota, ou seja, toda a frota de ônibus nas ruas, para dar uma alternativa ao passageiro durante a paralisação da Supervia. E estamos também fazendo linhas. Originalmente estavam em São Cristóvão, essas linhas estão sendo desviadas para pegar os passageiros nas estações São Francisco Xavier, também na estação Triagem. Tem muita gente chegando nessas estações e nós estamos remanejando as linhas de ônibus de modo alternativa a esses passageiros. Uma manhã muito difícil no Rio. Agora temos que aguardar o governo do estado e a própria AGETRANS, que é a agência de transporte, para identificar o que aconteceu. A medida imediata é melhorar o sistema de ônibus, né, dar vazão a esse público que utiliza normalmente o sistema ali de trens. Agora, secretário, aproveitando a sua presença aqui, também gostaria de fazer várias perguntas. Aliás, a população pode toda participar a partir de agora, já andando através do Facebook, facebook.com/SBT Rio Manhã, já está aí na sua tela. As perguntas para o secretário. Temos também uma reportagem especial, que nós já temos aí para mostrar, que é a respeito do transporte todo, da questão das mudanças nas aí ao longo de 2013, derrubada da perimetral, por exemplo, tivemos aí também do centro da cidade, tudo para melhorar o tráfego, né? Mas daqui a pouco explorar esses episódios todos, agora para outras notícias da cidade, porque também teve confusão na madrugada. Foi uma madrugada perseguição social na comunidade Nolanda, de 2 homens de suspeita dentro de um táxi que tentaram fugir, mas acabaram presos. Você vai ver que na delegacia a vítima contou como é que foi quem pai. Ter calma e deixar o pessoal fazer o que tem que fazer, acabou. Isso aí não tem. Se está rendido, acabou. Não tem jeito. O taxista é vulnerável em qualquer situação. Taxista de 15 anos, esse foi o 3º assalto que sofreu em menos de 2 meses. Em todos eles, o carro foi levado pelos criminosos. Primeiro foi na Jardim Guanabara, lá na Governador. O segundo, aqui, do lado depois da rodovia. E o terceiro. Todos levaram o carro, é isso? Todos levaram o carro. De acordo com a vítima, os bandidos entraram no veículo na Avenida Francisco Bicalho, fingindo ser passageiros. Alguns metros depois, eles anunciaram o assalto. O taxista foi obrigado a deixar o carro na altura de Bom Sucesso, sob a ameaça de uma arma. Quando os 2 criminosos passavam com o carro roubado pela comunidade Nova Holanda, os policiais do Batalhão da Maré desconfiaram e foi aí que começou a perseguição. Perto de um canteiro de obra, atropelaram os cones e continuaram seguindo em frente por 6 quilômetros mais ou menos. E quando chegou na altura do Cefam, eles bateram na divisória de pista da Avenida Brasil. O carro não conseguiu mais seguir em frente, eles pararam. A gente abordou e conseguimos localizar dentro do veículo uma arma, um revólver calibre 38, R$160 era a diária do taxista e um telefone celular.
foram levados para a delegacia de Bom Sucesso. Um deles já tinha 4 passagens pela polícia e está solto há menos de 2 meses. Olha, eu vou voltar aqui sobre esse assunto dos trens, porque hoje ao meu lado está o secretário Carlos Osório. Ele está atendendo ligação aqui, tentando articular toda a situação para resolver esse problema hoje caótico nos trens. Secretário, o senhor já deu aqui uma outra determinação que eu lhe ouvi aí falando agora, né? O que o senhor resolveu? Exatamente. Não, o que nós estamos decidindo é o seguinte: a Prefeitura está entrando em auxílio à Supervia. Os passageiros que chegam no trem da Supervia não conseguem chegar à Central do Brasil. Eles estão ficando nas estações São Francisco Xavier e na estação Triagem. Então, determinamos aos operadores de transporte que deslocam ônibus de São Cristóvão para a estação São Francisco Xavier para dar uma alternativa ao passageiro da Supervia, e também estamos determinando uma operação emergencial das linhas 474 e 455 que sejam desviadas até a estação Triagem, também para dar ao passageiro, ou seja, uma operação emergencial nessa manhã de muita dificuldade, a Prefeitura buscando ajudar, buscando remediar e minimizar o transtorno que está sofrendo o passageiro do trem por conta dessa paralisação. Olha, nós estamos ao vivo também o Daniel Penafim. Daniel, está tendo uma confusão aí na porta, as pessoas não estão conseguindo entrar, não sabem o que aconteceu e ficam querendo saber. É isso, Daniel? Exatamente, Juliane. Na verdade, a porta está fechada. As pessoas que chegam dessa travessia e a pé sobre a linha férrea chegam aqui muito aborrecidas e criticando muito a falta de informação no Supervia e também a falta do reembolso, do ressarcimento do valor das passagens. Algumas, inclusive, para você ter ideia, não têm dinheiro para sair daqui de ônibus ou utilizando van, enfim, outros meios, porque a Supervia não está, de fato, restituindo ninguém. Ela está dando aquele papelzinho que eles sempre dão, um vale-passagem, que vai valer a partir do dia seguinte, e não hoje. Portanto, a situação é essa. Situação fechada, passageiros revoltados e total, mas total e completa falta de informação. Agora há pouco a Supervia informou em nota que técnicos estão trabalhando na linha férrea, trabalhando na via para normalizar a situação. Cabe aqui a gente questionar o seguinte: aonde estão esses técnicos? Aqui a gente consegue apenas uma ali observando apenas o trem, mas de fato aqui eu não vejo ninguém trabalhando no sentido de retirar essa composição de onde ela está para que seja normalizado o tráfego no ramal de São Cristóvão, que nesse momento está parcialmente interrompido. Pois é, Daniel, eu estou aqui com o secretário para comentar isso, inclusive um problema antigo, não é? A gente vê que, por exemplo, a todo momento, por conta talvez do fornecimento de energia que é interrompido, outras panes que acontecem na linha férrea, os passageiros ficam na mão. Ali seu dinheirinho suado na passagem, não consegue e reclama. O que tem que ser Supervia que seja mais responsável pela concessão, pelo serviço que oferece? Olha, uma vez, a Supervia é uma concessão do Estado, Prefeitura não tem uma participação direta nesse caso, mas existe um organismo, a Agência Reguladora dos Transportes do Estado do Rio de Janeiro, e essa agência reguladora tem a obrigação legal de acompanhar essa concessão, essas concessionárias, e exigir a qualidade dos serviços e exigir o atendimento aos passageiros. Eu imagino que a agência já deve estar acionada e vai fazer uma apuração sobre e, se for o caso, aplicar uma sanção na Supervia. O que nós podemos ter são situações como essa, numa manhã de quarta-feira, que prejudica muita gente. O passageiro que não pôde completar a sua viagem, o mínimo que ele tem que ter é o da sua passagem, e nós estamos fazendo uma ajuda emergencial para dar alternativa a esse passageiro. Tá, então, né? O senhor tem toda a razão, tem que se cobrar sim. A Prefeitura, que é a Secretaria de Transportes, o secretário está se comprometendo também a dar esse apoio logístico agora para resolver essa situação momentaneamente, mas é um passado de problemas e de descaso com os passageiros que as pessoas ficam sem ter muita esperança que isso se resolva. Tem que se cobrar, assim, dessa agência, como o senhor falou, para que supervisione, para que fiscalize, e da Supervia, que trate o passageiro realmente como cidadão e não como gado, como a gente vê muitas vezes, né, secretário? A
respeito dos ônibus, já que o senhor falou que está colocando ônibus para tentar melhorar essa situação caótica de hoje, queria lhe perguntar o seguinte, várias mudanças foram feitas no sistema de transporte público na cidade, né? Foram colocados BRTs, BRS, agora tem até a proposta de VLT ali no centro da cidade, tudo isso para tentar reduzir a questão do fluxo mais intenso para determinados locais. Como é que o senhor está vendo essa situação? Acha que funcionou? Porque BRT, por exemplo, as pessoas estão reclamando que está vindo muito cheio. O senhor acha que funcionou? E o que pode melhorar? Olha, primeiro nós estamos num processo de reconstrução do sistema de transportes da cidade do Rio de Janeiro. O carioca sabe, nós durante décadas não tivemos nenhum investimento significativo em transporte público. Ao contrário, houve o sucateamento, principalmente dos modais de grande capacidade, como a própria Supervia, que no passado já transportou mais de 1 milhão de passageiros e hoje transporta 600 mil passageiros, ou seja, menos do que transportou há 20 ou 30 anos atrás. O que a Prefeitura está fazendo? Nós temos um plano muito bem definido. Investimento na rede de BRTs. O BRT é um sucesso operacional, ele diminui o tempo de viagem. O que acontece com o BRT hoje? Ele está atraindo mais passageiros do que nós imaginávamos, ou seja, o sistema é muito bom e está atraindo mais gente. Nós estamos corrigindo essa questão de demanda, aumentando a oferta de BRTs, mandando os concessionários comprarem novos ônibus, de maneira que a gente tenha a situação estabilizada e vamos ter muito breve, porque um ônibus do BRT é fabricado no Brasil, demora 6 meses para chegar. O trem e o metrô, quando tem um problema de capacidade, tem que encomendar na China, demora 3, 4 anos para chegar. Nem sempre é um negócio da China, né, secretário? Nem sempre é um negócio da China. Agora, o senhor falou aí que está sendo um sucesso, mas as pessoas reclamam, né? Claro, às vezes também é uma falta de saber o que vai acontecer, né? A pessoa vê ali que está um canteiro de obras em alguns locais, entra num ônibus superlotado e aí tem, sim, o direito de questionar também. Não tem Agora, dúvida. com tanta obra, secretário, vou pedir para o senhor também acompanhar comigo aqui, com tanta obra que está acontecendo na cidade, o carioca já está sentindo essas mudanças no trânsito. Esse ano a Prefeitura do Rio, como o senhor falou, vai fazer mais alterações nas rotas, no sistema de transporte. Por isso, o repórter Eduardo Oliveira passou em alguns locais críticos e foi saber dos motoristas e dos passageiros também o que eles estão achando, afinal de contas, dessas mudanças todas. Vamos ver. O Rio de Janeiro está vivendo um caos, né? Porque não está dando mais para andar, não. No meio do caminho tinha um viaduto a perimetral. Para as autoridades, o elevado atrapalhava a vista do Cais do Porto e não suportava mais o trânsito caótico para o centro do Rio. E assim, como uma pedra no sapato, começou a ser demolido. No próximo fim de semana, começa a segunda etapa do processo de revitalização da zona portuária, com a remoção de mais um trecho da perimetral. Mas para os motoristas, será que a mudança com a via binário deu resultado? Aqui vai ficar muito ruim. Na Copa, então, vai ficar uma desgraça. Tá muito confuso isso daí, né? As informações aí de placa, de fechamento, interdição de rua, tá meio confuso. O cenário vai mudar ainda mais. Compare o antes e depois nas imagens. Onde há galpões, um enorme centro comercial e polo gastronômico será erguido. A previsão é que o Porto Maravilha seja concluído em 2016. A região central também vai passar por uma cirurgia geral. Faixas exclusivas para ônibus já foram criadas. Muitas ruas mudaram de mão e encontrar uma vaga está cada vez mais difícil. Tudo para reduzir o número de veículos que circulam pela região. A estratégia é estimular o uso do transporte público e transformar a Avenida Rio Branco em uma grande área de passeio. No centro e também na Zona Oeste, os ônibus do chamado BRT são uma promessa para agilizar o deslocamento e dar mais segurança ao passageiro. O problema é que ainda existem obras inacabadas. A implantação do sistema está causando muita dor de cabeça em algumas regiões, como aqui na Taquara. O trânsito ficou ainda mais complicado na Avenida Nelson Cardoso. É um caos total, um abandono total na região. O que fazer? O que fazer? Prefeito, alô, Taquara está pedindo ajuda. Então, secretário, que resposta o senhor dá a essas pessoas? Olha, primeiro constatar que as pessoas têm toda a razão em verificar que nós vivemos um grande desafio nesse momento no sistema de trânsito e transporte da cidade. O que está acontecendo? Nós deixamos de investir durante muitos anos, agora estamos correndo atrás do prejuízo, com mais de 108 obras simultâneas na cidade do Rio de Janeiro. Isso está causando um transtorno no trânsito. Porém, é por uma boa causa. É para que nós possamos resolver esse problema definitivo. A questão do centro da cidade é muito grave. Era caótico há muito tempo, sendo o Rio de Janeiro, pela parte Rio-Niterói, pela
Vermelha, pela Avenida. Nós não agíssemos com as obras de infraestrutura e a construção dessa rede de túneis que estamos fazendo insubstituível uma perimetral, o centro entra vendo um momento agudo de restrição viária por conta das obras, mas mirando num futuro melhor quando essa infraestrutura estiver implantada. O nosso amigo ali de Jacarepaguá e da Taquara sofreu muito durante os últimos 2 anos. Foram muitas obras naquela região. A boa notícia é que as obras já estão 85% completas. E nós vamos inaugurar agora, nesse ano, o BRT Transcarioca, que vai levar da Barra, passando por Jacarepaguá, até o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O transtorno que aquele cidadão teve vai se transformar num benefício com um novo sistema de transporte e melhorias no sistema viário. São as dores do crescimento. Pois é, para a Copa ainda não fica pronto, né? Pelo Ficará pronto para a Copa. Ficará pronto agora para a Copa? O Transcarioca será entregue para a Copa do Mundo de Futebol, antes da Copa do Mundo, da Barra da Tijuca até o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Já estamos com 85% das obras prontas, Jacarepaguá já estará sem tapumes e nós estaremos iniciando a implantação desse sistema, que é um alívio grande e é um início de entrega. Nesse momento, a gente só tem transtorno, muita obra. As entregas começam agora para a Copa do Mundo com o Transcarioca. E 15% aí suados, né? Tanto para as autoridades como para quem está esperando o resultado disso tudo aí. Agora o Daniel continua lá acompanhando a situação dos trens, porque houve, como eu comentei aqui no início do jornal, um descarrilamento na estação de São Cristóvão, a confusão continua por lá, muita gente sem saber o que fazer, mas a orientação da Secretaria de Transportes é que as pessoas procurem os ônibus naquela região. Vários coletivos foram desviados para dar vazão, para que as pessoas não fiquem a pé, não fiquem sem ter para onde ir. Ô Daniel, atualiza por favor as informações aí do local. Liane, o acidente com o trem, o descarrilamento do trem foi às 5h15 da manhã, de acordo com a Supervia, mas apenas agora a gente consegue observar alguns técnicos, alguns funcionários da Supervia ali nas proximidades dessa composição, tentando avaliar a situação e tentando até mesmo restabelecer a situação. A gente consegue observar também daqui que aumentou muito a quantidade de fumaça nas proximidades do vagão descarrilado. Inclusive, essa fumaça vai aumentando a cada momento, até por causa disso mesmo que a gente acredita que tenham chegado mais técnicos da Supervia nesse momento. Portanto, ainda é precipitado a gente dizer se a situação já está contornada ou não, se vai haver incêndio ou não, se novos problemas na energia dos trens vão acontecer ou não, porque daqui a gente consegue observar muita fumaça e onde há fumaça pode haver fogo, não é, Léa? Deve ter sido cortada a energia, eu suponho, né? Nem sei se na região também está faltando luz, porque o poste caiu, seria um perigo continuar funcionando. Agora, na volta do intervalo, eu vou para um rápido break. Rapidinho, daqui a pouco eu volto a falar para vocês a respeito do trânsito, dos problemas no transporte e outras notícias do Rio. Também do trem. Já eu volto com essas informações. Na Ricardo Eletro, estofados, 50% de desconto. Salas de jantar, 50% de desconto. Na mega liquidação de janeiro, tem móveis com até 50% de desconto. É nesta terça e quarta. Ricardo Eletro. Obrigado, gente! E essa música eu dedico especialmente pra você, minha amiga Débora. Querido, obrigada. Amiga, não é um sonho? Claro, é o meu sonho. E que sonho, hein? Com 1 milhão no bolso fica fácil. Dá tudo que você sempre quis. Faça já um Super X-Cap. Você concorre todo mês até R$1 milhão, 20 mil por semana, além de prêmios instantâneos. Corra pra lotérica. São prêmios do tamanho dos seus sonhos. Super X-Cap é da Caixa. Na Ricardo Eletro, estofados, 50% de desconto. Salas de jantar, 50% de desconto. Na mega liquidação de janeiro, tem móveis com até 50% de desconto. Esta terça e quarta, Ricardo Eletro. Mais de 2.000 pessoas se reuniram ontem para protestar contra o descredenciamento da Gama Filho e também da universidade na semana passada pelo MEC. Por isso eu vou agora ao vivo com o repórter Eduardo Oliveira, que tem mais informações sobre esse assunto. Bom dia, Eduardo. O que aconteceu ontem? Como é que foi esse protesto? Olha, o protesto foi tranquilo, viu, Leone Borges? Ninguém foi detido. Agora, vale informar o seguinte, que ontem mesmo 4 instituições do ensino superior se reuniram com o MEC e sinalizaram que vão participar deste edital de transferência assistida dos alunos. 52, além desses 4, mais 48 também participaram
dessa reunião com representantes do Ministério da Educação. Portanto, agora a gente acredita que essa situação dos alunos da Gama Filho e também da universidade deva se resolver o quanto antes, viu? Pois é, eles foram expulsos lá de Brasília essa semana, tentaram uma negociação, não querem o descredenciamento das duas faculdades, mas para o Ministério da Educação fica também complicado, né? Uma situação difícil de resolver, que muita gente tenta agora transferência para outras faculdades, fica com medo de não ter vagas ou então de ser prejudicado ali na hora em que se avaliar, se a disciplina ali corresponde à matéria da outra, fica com medo de ir para um período anterior, ser prejudicado, afinal de contas, por tudo isso. Agora, que bom, pelo menos, Eduardo, que dessa vez a manifestação foi pacífica. Assim deve ser, né? Os alunos têm que exigir seus direitos, de pagar uma mensalidade justa. O Ministério da Educação já disse, inclusive, que vai pedir aí para que as pessoas que tinham algum tipo de desconto na mensalidade, por créditos educativos e tal, que esses descontos sejam mantidos nas universidades em que essas pessoas forem conseguirem vagas. Bom, mas o assunto de hoje aqui é a respeito do transporte, do trânsito no Rio, por conta daquele problema que nós estamos tendo desde o início da manhã nos trens. Por isso eu volto a conversar com o secretário de Transportes que está aqui comigo, o Carlos Osório. Secretário, o senhor já disse aqui, só as pessoas que estão ligando agora à televisão, que vai colocar ônibus, já está deslocando para esses locais ônibus, tentando reduzir o problema, que já foi instalado, não tem jeito, está sem funcionar. A gente tem aí as imagens ao vivo, olha. Pode colocar aí do nosso Multilink, estação parada. Fica tremendo um pouquinho, porque o câmera está ajustando ali para mostrar para você as imagens mais importantes. As pessoas descendo na passarela, descendo ali do viaduto, porque não tem como andar. Não tem como andar, inclusive, pela linha férrea ali. Estão descendo para pegar os ônibus. Onde é que tem ponto de ônibus ali com ônibus extra, secretário? Olha, problema gravíssimo nessa manhã, os trens pararam, a prefeitura está fazendo a parte dela, ajudando com a frota de ônibus. Eu determinei que 100% dos ônibus do Rio de Janeiro hoje tem que entrar em circulação. Falei de manhã cedo com todos os presidentes de consórcio e os nossos problemas estão concentrados em duas estações, na estação São Francisco Xavier e na estação Triagem, porque os trens não chegam à Central do Brasil e estão desembarcando os passageiros nessas duas estações, que são estações pequenas que não têm uma grande oferta de alternativa de transporte. Então nós estamos desviando os ônibus que fazem ponto em São Cristóvão para São Francisco Xavier, para ter uma alternativa ao passageiro que lá desembarca, enfim, não está acostumado a desembarcar naquele local, e também linhas que passam próximas à estação Triagem para atender a estação Triagem. Essa é uma situação emergencial. Além disso, nos pontos de origem, na zona oeste do Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, o carioca que chega e vê uma estação fechada, em todo o eixo da Supervia, nós estamos reforçando a frota de ônibus. Agora, são 600 mil passageiros por dia que transporta a Supervia. Não é fácil acomodar todos esses passageiros, mesmo com essa operação emergencial. Então, ela vai minimizar os impactos, mas, infelizmente, por conta desse problema no trem, os transtornos serão inevitáveis hoje. Daniel, mais alguma informação aí a respeito da situação dos usuários do serviço? E se você quiser, Daniel, por favor, faça também uma pergunta ao secretário de Transportes, aproveitando essa oportunidade. Todos os repórteres e jornalistas aqui têm perguntas. Se o cidadão puder também, participe aí com a gente, entre no nosso Facebook e onde também envie sua pergunta ou sua crítica. Daniel. Liane, na verdade, o que a gente pode relatar no momento é que esse esquema foi montado pelo secretário, montado pela prefeitura, está funcionando. Os pontos de ônibus aqui nas cercanias da estação de São Cristóvão não estão lotados, ou seja, o esquema está dando vazão a essa grande quantidade de passageiros que chega a todo momento aqui caminhando pela linha férrea. O que eu queria saber do secretário é o seguinte: eu confesso que eu não sei se já foi perguntado aí hoje você a ele no estúdio, mas a gente vai fazer a pergunta mesmo assim. Se esse esquema de direcionar uma maior parte dos ônibus, né, alterar o itinerário dos ônibus e direcionar esses ônibus lá para a estação São Francisco Xavier, aqui de São Cristóvão, não pode, por outro lado, descobrir outras partes da cidade, de pessoas que estão acostumadas a pegar esses ônibus e que hoje esses ônibus não vão passar nesses pontos onde eles tradicionalmente param. Enfim, não pode acontecer, secretário, um efeito tapa aqui, descobre ali, atende o pessoal da Supervia e deixa de atender algumas outras pessoas? Olha, certamente a sua pergunta é absolutamente pertinente. Hoje nós vamos viver uma manhã de cobertor curto, ou seja, 600 mil passageiros a mais vão buscar alternativas de transporte. Nós estamos aumentando a frota de ônibus para reforçar essa frota.
A questão de São Francisco Xavier, eu não acredito que haja problema. Nós temos um ponto forte de integração entre ônibus e supervia na estação São Cristóvão. Os trens não estão chegando em São Cristóvão. Então, esses ônibus que já faziam a integração do trem com a Zona Sul a partir de São Cristóvão, estão indo buscar o passageiro um pouco mais adiante na estação São Francisco Xavier. Já a operação triagem é uma operação complexa, nós estamos desviando o ônibus das linhas 455 e 474, que passam nas cercanias. Já vem cheio esse horário, né? Estamos botando mais ônibus nessas linhas e, na verdade, o que nós vamos fazer? Nós temos uma reserva técnica de 20% da frota de ônibus. Essa reserva técnica hoje toda irá para as ruas. São ônibus adicionais. Agora, infelizmente, o transtorno será inevitável por conta de 600 mil passageiros estarem buscando uma alternativa de transporte. Tá certo. Quem que a puder gente vai dar fazer é carona minimizar. solidária, né? Vamos sem dar dúvida carona nenhuma. solidária hoje, porque as pessoas estão precisando. Quem puder aí, dê carona pro seu vizinho, pro seu amigo, enfim. Eu vou para mais um intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais informações a esse respeito e também com entrevista com o secretário. Já, já. Você tem dúvidas de como renovar a sua casa? Sim? Então conheça a Valde Móveis. Estamos em 6 endereços. 2 lojas Polo Moveleiro em Duque de Caxias, Caxambi, Niterói, Shopping Rio Decor de Portovil e de Niterói. Mesa com 4 cadeiras a partir de R$ 1.599. Requinte, sofisticação, qualidade, garantia e preço justo você encontra na Valde Móveis. 3657-5876. Sempre um endereço perto de você. SBT Rio Manhã, oferecimento. Supermercados Unidos, férias no verão com muita promoção. Olha, secretário, o senhor está convidado a voltar em outro momento, porque hoje a gente estourou o tempo do jornal, não deu tempo da gente falar outros assuntos importantes a respeito do trânsito e do transporte, mas eu peço a sua ajuda nesse sentido também. E você, telespectador, como sempre, sabe que pode colaborar conosco. Um ótimo dia para todos vocês e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. A gente vê aí um acidente grave. O caminhão de lixo é um veículo muito